madrugada a todos. Meu nome é Rayane Lopes e hoje eu vim fazer uma resenha deste belo livro. O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, de Paul Washer. Bom, para começar, gostaria de falar sobre o tamanho desse livro. Ele tem 302 páginas, tá bom? Aqui, ó. O Paul Washer, ele é casado, ele tem 3 filhos. E esse livro, ele é publicado pela editora Fiel, ok? Aqui, editora Fiel. Bom, logo no início do livro, a gente já pode perceber que é um livraço. E, abrindo parênteses, eu indico para todos, tanto aqueles que são novos na fé, novos na caminhada do cristianismo, quanto aqueles que já estão há um bom tempo vivendo este amor inigualável. Ele já começa o livro dizendo que o Evangelho, ele é a mensagem. Ele usa o artigo definido feminino. Ele é a mensagem. Ele não é uma, ele não é qualquer, ele não é uma dentre várias, ele é a mensagem. É esta mensagem. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. Bom, e no capítulo 6 ele faz um paralelo do Evangelho de Jesus sobre o amor de Deus. Ele dá referência de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele também dá uma referência de Paulo confirmando esse amor de Deus em Atos, no comecinho de Atos. Bom, na página 114 e 115 fala algo muito interessante. Fala o seguinte, aqui ó, página 114, aí eu vou ler só um pouquinho da 114 e da 115, tá? Diz o seguinte: os homens devem saber que seria mais fácil contar todas as estrelas no céu ou cada grão de areia sobre a terra do que medir ou mesmo procurar descrever o amor de Deus. E continua. O pregador do Evangelho deve mostrar o amor de Deus para com os pecadores, definindo e ilustrando a sua misericórdia e graça. Continuando aqui, ele fala sobre, logicamente, o Evangelho no começo, e ele vai dando umas pinceladas também, continua falando sobre o Evangelho. Mas tem algo, além do amor de Deus que ele falou também, tem algo muito interessante que me chamou a atenção demais, né? Que eu aprendi bastante nessa parte sobre o pecado, né? E na página 121 e 122, vou ler só uns trechinhos, tá bom? Fala o seguinte: a palavra transgressão é traduzida da palavra grega anomia, que significa literalmente nenhuma lei ou sem lei. Transgredir é viver como se Deus fosse moralmente neutro ou apático, ou viver como se Deus nunca tivesse sido revelado sua vontade, como se Deus nunca tivesse revelado sua vontade à humanidade. Aí olha o que ele fala aqui. O problema não é o livre-arbítrio, mas o arbítrio enfermo. O homem caído odeia Deus de tal forma que ele não se submeterá a ele, mesmo que isso o conduza à sua destruição eterna. Aí ele continua falando o seguinte: a situação do homem não possui esperança a não ser por uma obra genuína do Evangelho, fielmente pregado e acompanhado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Aí eu li mais um trechinho das páginas seguintes. Então ele quebra essa ideia de Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus, ele é um Deus santo. Ele ama aquele que é justificado, aquele que crê em Jesus Cristo. Ele não se junta com o pecado, ele não ama aquele que pratica o pecado. Ele odeia o pecado, mas ele ama quem pratica o pecado, né? Porque o pecador é aquele que pratica as iniquidades. Mas Deus, ele ama aquele que é justificado, aquele que crê em Jesus. E por fim, na página 288 e 289, ele fala o seguinte, só um trechinho. A respeito de Deus, o patriarca Jó declarou:
Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Sem exagero, o mesmo pode ser dito de Cristo. Ele é e sempre será o Senhor e juiz a quem todo homem prestará contas. Nós podemos ser conduzidos pelo cajado de um pastor ou por um cetro de ferro. Das duas maneiras, Cristo conduzirá e nós seremos conduzidos. Por esta razão, seríamos sábios em seguir o conselho de Davi e prestar homenagem ao filho para que ele não se enfureça e nós sejamos destruídos. Sua ira pode se acender em breve, e ainda assim bem-aventurados são aqueles que se refugiam nele. Salmos 2:12. Então, no final do livro, ele vai falar que o Senhor, ele é o juiz de todos, Senhor de todos, e vai falar de Jesus como sacerdote. Então, é um livro excepcional, um livro muito bom para todos aqueles que querem saber aí meio que o básico, do Evangelho, né? Saberem algumas coisas que é necessário, algumas coisas que tem que saber. Então, é uma série, tá bom? Do Recuperando o Evangelho. Então tem outros livros também desta série. É isso aí, Deus abençoe, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima vida. Tchau, tchau.